que houve um desmonte do Estado brasileiro, mais de 14 mil obras paradas, a aprendizagem diminuiu, a evasão escolar aumentou. O Brasil, tendo 2,7% da população mundial, tivesse quase 11% das mortes por Covid. Um aumento de 59% do desmatamento na Amazônia. Esse aí é um resuminho da situação relatada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin quando apresentou o relatório daqueles grupos de transição. Todo governo que entra, quando é de oposição, pinta um cenário feio deixado pelo antecessor. Isso serve até como uma vacina para os primeiros momentos do governo, quando as coisas não estão bem resolvidas, e aí, foi culpa do que saiu. O que é verdadeiro, porém não serve de desculpa para o mandato inteiro. Não adianta você dizer, eu fui mal porque o meu antecessor deixou a casa arrasada. Então, não se candidatasse, né, meu amigo? Você sabia que tinha um abacaxi para enfrentar. Agora a gente vai apresentar os outros pontos informados pelo Geraldo Alckmin e comentar rapidamente. Infelizmente, nós vimos que houve um desmonte do Estado brasileiro, mais de 14 mil obras paradas. Isso não é austeridade, isso é ineficiência de gestão, que vão precisar ser recuperadas. Enfim, uma tarefa hercúlea que vem pela frente. 14 mil obras paradas é demais, nem sabia que o governo tinha 14 mil obras. Na questão da educação, nós tivemos enorme retrocesso. A aprendizagem diminuiu, a evasão escolar aumentou, os recursos para essenciais, como, por exemplo, a merenda escolar, ficaram congelados em 36 centavos. Então, nós tivemos quase um colapso dos institutos federais e das universidades. Portanto, um grande desafio aí pela frente. Bom, a educação é uma área que todo mundo viu o desastre que foi o governo, né? Parece que foi aquela onde ele mais se empenhou em dizer, olha, bora acabar com tudo. Basta ver a lista de ministros. O primeiro colombiano mandou as escolas colocar os alunos perfilados entoando o slogan de campanha Bolsonaro. Outro foi Valtral. O outro foi aquele com corrupção em barras de ouro e cara dele estampada na Bíblia. A má condução da questão da saúde, a maneira displicente e irresponsável, fez com que o Brasil, tendo 2,7% da população mundial, tivesse quase 11% das mortes por Covid. Um resumo perfeito da atitude do governo federal em relação à Covid foi dado pelo prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, já falecido também, que num determinado momento da pandemia, irritado com o fechamento do comércio, disse, vamos abrir de qualquer jeito, morra quem morrer. Mandei já fazer um decreto que no dia 9 abre, morra quem morrer, que aí eu já tenho mais 10 leitos para o atendimento. Era a mesma ideia do presidente Bolsonaro, embora o Fernando Gomes fosse aliado do Rui Costa. Um aumento de 59% do desmatamento na Amazônia entre 2019 e 2022. E nas últimas semanas, agora, 30 dias, 1.216% aumento de queimadas, né? Então, uma devastação das florestas, não por agricultores, mas por grileiros de terra, quando o grande desafio do mundo é a questão de combater as mudanças climáticas. Em relação ao meio ambiente, não há o que contestar, né? Nunca houve um governo tão destruidor quanto o governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro, o negócio era bora desmatar e entregar aí tudo para grileiro, garimpeiro. Essa distribuição absurda de armas na mão das pessoas levou, infelizmente, a um recorde de morte de mulheres, o feminicídio. Nós tivemos, em 6 meses,
700 mortes, feminicídio e por arma de fogo. Alckmin falou que foi recorde, mas não forneceu o número anterior para a gente poder comparar. Claro que as armas registradas são majoritariamente, isso está no relatório, 96% registradas por homens e 4% por mulheres. Porém, pelos dados fornecidos, a gente não pode fazer com segurança essa relação de que o aumento de armas provocou o aumento de feminicídios. Entram tantos fatores nisso. Certo é que, tá. Inclusive, a maioria da população não gosta da ideia de facilitar o armamento. As rodovias praticamente só quando tinham tapa-buraco. 93% das rodovias federais sem contrato de manutenção e prevenção. E agora vem chuva. Uai, estradas sem manutenção, mas o Tarcísio de Freitas, que se elegeu governador de São Paulo, era ministro justamente dessa área, se gabava tanto de que ele era o bonzão, o bambambam. Na questão, nós estamos aqui no verão, na chuva, os recursos para defesa civil e prevenção de desastres foram reduzidos a praticamente 2 milhões de reais. Com 2 milhões, eu não sei se resolve o problema de uma única encosta em Salvador. Mas também quem morre em desabamento quando chove é pobre. E pobre, para Bolsonaro, só importou nos últimos meses de mandato, quando ele tentava a reeleição. E esse que vem aí é só mais um exemplo disso. Na habitação, que proporciona o maior sonho da família, que é a casa própria, e, de outro lado, gera muito emprego na construção civil, praticamente zerou a faixa 1, que é a mais importante do ponto de vista social, porque são aqueles que ganham menos de R$ 1.800. Se tirou praticamente da possibilidade de casa própria as famílias de menor renda. Na cultura, nós tivemos uma redução de quase 90% dos recursos para a cultura. Quando cultura, economia criativa, é emprego, né? Emprego na veia, distribuição de renda e transformadora para melhor da sociedade. O Bolsonaro odiava 98% dos artistas e 98% dos artistas odeia Bolsonaro. Não era de se esperar um comportamento diferente nessa área. Agora, se olhassem pelo menos pelo lado econômico, ou quanto a cultura pode gerar de emprego e renda, nós tivemos na agricultura uma redução de 95% na Conab nos estoques, por exemplo, de arroz. E essa diminuição dos estoques acabou levando a um aumento do preço de alimentos, que, por consequência, agravou a insegurança alimentar. É a mesma lógica. A inflação de alimentos afeta principalmente os mais pobres. E mais pobres, a Covid que leve. O governo funcionou mais ou menos dentro dessa lógica. A criança, a mamãe leva, o papai toma a pentavalente contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite, hemófilos B e já toma a poliomielite. E depois 2 reforços via oral, um com 15 meses e outro de entre 4 e 5 anos de idade. Esse segundo reforço, 50% das crianças não foram vacinadas. 50% não tomaram a última dose de reforço da poliomielite. Poliomielite mata. Vacinação é outra área impopular no governo que acabou. Só tiveram um interessezinho quando surgiu a oportunidade de fazer contratos bilionários para compra de vacina e rolar uma comissão. Nós vimos que houve um desmonte do Estado brasileiro. Bom, é terra arrasada? É terra arrasada. Mas quem se candidatou sabia disso. Não só o que ganhou, quanto os outros que perderam. Então, tem que ir lá encarar o desafio e tem que fazer muito melhor do que esse governo horroroso que está indo embora.